Bom dia, bom dia, bom dia! Eita, menino, que estão dormindo e acordando comigo, né? Nas lives. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa ter vocês aqui. A gente, mais um dia juntos, mais um momento juntos. E eu tô, assim, realizada nesse projeto. Quando eu disse pra vocês que eu ia me doar e me dedicar, é real, viu? A gente vai estar, assim, entregando tudo. Nós, essa semana estamos trabalhando incansavelmente. Amanhã a gente tem nossa aula no YouTube, né? Que vai ser às 8. Então, quem não tiver inscrito, corre lá, se inscreve. A inscrição é gratuita, mas a gente tá quase encerrando. Porque a gente atingiu, assim, nossa meta. Com louvor, estamos, assim, realizados, né? Realizados com a participação de vocês. Bom, pessoal, então, mais uma vez, bom dia, mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais pedidos por vocês, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, né? O que é que a Andressa está fazendo 6 horas da manhã no Instagram, fazendo live? Então, meu projeto é com que a gente consiga te ajudar a dominar a nutrição esportiva na prática em 3 meses. Então, eu vou estar aqui diariamente conversando sobre esse atendimento, sobre como funciona o planejamento estratégico, do que você precisa saber para ser um bom nutricionista esportivo. Então, eu quero literalmente te dar um passo a passo para com que você consiga dominar esse assunto. Você consiga encurtar aí o seu caminho, o seu aprendizado, que você seja um profissional de referência, que você possa ter autoridade e conquistar aí esse mundo da nutrição e se tornar um profissional realizado, seguro, né? Então, esse é o objetivo principal da Andressa estar aqui às 6 da manhã, né? Conversando com vocês. Bom, então, primeiro, né, bem-vindo aí a todos ao canal. Então, se esse é o seu desejo, se você é nutri ou estudante de nutrição e deseja aprender mais sobre a nutrição esportiva, você está no lugar certo. E se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Fontes, sou nutricionista, me formei em 2010 e pela UES, aqui em Fortaleza. Me especializei em diversas áreas, então tive a sensação de que quando terminei não sabia de nada, que precisava de mais conhecimento. E fiz diversas especializações, fiz muitas mentorias. Me doei, me dediquei muito para a área esportiva. Tenho aí pelo menos 14 anos de estrada no consultório, atendendo atletas, praticantes de atividade física. Sou professora de pós-graduação em diversas universidades no Brasil inteiro. Então, muitas das pessoas que estão sempre me assistindo são meus alunos. E essa queixa do que eu escutava sempre dos alunos era a mesma coisa, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Então, foi daí que surgiu esse desejo da gente criar o Desenrola, né? Pra com que eu conseguisse trazer de uma maneira mais prática para mostrar o que é esse dia a dia, esse passo a passo do atendimento, porque muitas vezes as formações, as especializações e os cursos, eles ficavam ali numa coisa engessada, né? Discutindo muita ciência e prática muito pouco. Então, quando a gente ia tentar colocar prática nas aulas, os alunos se enganchavam porque faltava aquela base, aquele conhecimento básico ali inicial. Então, galerinha, hoje o assunto é sobre gasto energético, tá? Então, se você tem essa angústia, se você quer aprender como calcular o gasto energético da forma correta, esse momento ele é pra você, essa live é pra você. Se você já se garante nisso, talvez não valha a pena ficar aqui, né? E aí a gente tem um monte de live extremamente interessante. Essa semana eu tô aqui diariamente, todos os dias, horários, encaixando da forma como dá na minha rotina. Vocês sabem que eu passo o dia no consultório. Então, eu consegui esse horário das 6, porque as crianças ainda estão dormindo. Eu entro aqui, daqui a pouco eu começo aqui a correria do dia. Mas, enfim, por que é tão importante? Por que eu preciso aprender e dominar, tá? Quando a gente pensa nesse cálculo do gasto energético, da forma como nós aprendemos na graduação,
a gente entendeu que algumas maneiras de calcular, elas não se aplicavam para o praticante de atividade física nem para o atleta. As mais utilizadas, né? Um exemplo, Harris Benedict. A gente tem alguns estudos que mostram que ela é superestimada. Então, eu preciso, principalmente quando a gente está falando de um atleta, de um praticante de atividade física, levar em consideração a composição corporal dele. E por quê, né? Porque o nosso corpo, a gente tem órgãos que geram uma demanda energética muito grande. Então, cérebro, o próprio fígado, tirando os órgãos basais e funcionais que eu não tenho como mudar esse gasto dele, entraria aí a musculatura como quem poderia alterar esse metabolismo, né? Que é assim que o paciente entende. E que vai fazer uma diferença, sim, nesse metabolismo basal, tá? Então, o que é que a gente entende? Que levar em consideração a composição corporal do paciente faz diferença enquanto ele gasta. E aí, hoje, a gente preconiza muito para atletas e praticantes de atividade física utilizar a fórmula de Kaniga, que vai usar a massa livre de gordura. E aí a gente consegue ter uma estimativa um pouco mais real. Mas, como qualquer fórmula, é uma estimativa, certo? É uma estimativa. E aí, na prática, quando a gente vai acompanhando esse paciente, a gente vai sentindo, vai tateando e vai ajustando ali. Eu trabalho muito com paciente que tem acesso à calorimetria e eu costumo muito contrapor. E muitas vezes eu me surpreendo porque é muito parecido. Realmente a gente consegue chegar ali muito parecido. É claro que é comum ter um atleta ou outro que você começa a acompanhar e você começa a ver que não tá fazendo sentido, que o que você planejou e prescreveu não tá batendo, aí é um atleta que é interessante que faça uma calorimetria. Então, quando a gente fala nessas estimativas, nós estamos raciocinando quanto eu preciso para o meu metabolismo basal funcionar, né? Então, quando a gente faz esse cálculo, é quanto de calorias eu preciso fornecer para aquele corpo funcionar só para sobreviver. Eu ainda não estou levando em consideração o gasto do exercício, né? E claro, gente, são estimativas, né? Então, a gente precisa, como profissional, entender que por mais que uma estimativa ela seja assertiva, ela seja validada, que é o que a gente preconiza, é uma estimativa, não, né? Então, a gente pode ter alguns pequenos, alguns pacientes que não entram bem naquela característica, ou você vai sentindo que o paciente ele tem uma demanda ali diferenciada e vai ajustando. Nesse acompanhamento é muito importante com que você esteja muito organizado do quanto você forneceu, de que estratégia foi fornecida ali para você fazer o acompanhamento, se realmente deu certo, se saiu como você esperava ou não, e o que é preciso fazer, né? Para isso eu preciso estar muito seguro do que eu tô fazendo ali com essa estratégia muito planejada e mais organizada. Por que eu digo isso? Porque já aconteceu comigo de eu fazer e daqui a pouco eu ter que pegar aquele planejamento que eu entreguei e jogar no programa de novo, porque eu não sabia mais o que eu tinha prescrito ali. Pensa aí, né? Então, isso dá uma trabalheira aí dobrada. Pra você raciocinar o que resultado ele teve, o que era que você queria e o que é que você vai fazer. Então, eu sempre deixo organizado, eu renomeio os planejamentos com o nome da estratégia, um resuminho do que é que eu coloquei ali quando eu pensei. E na anamnese do meu paciente, eu sempre coloco no desfecho da consulta a estrutura do que eu raciocinei, do que é que eu quero, né? E aí eu consigo trilhar esse raciocínio. Bom, e por que é tão importante com que eu domine e aprenda a calcular o gasto energético? Para com que o meu planejamento, a minha estratégia, ela esteja realmente alinhada com a realidade. Então, se eu calculei errado e eu acho que eu fiz um déficit calórico e não fiz, usei uma fórmula que superestima, e aí meu déficit calórico foi muito pequeno, aí eu fico, nossa, o paciente não emagreceu, e por que será? Ele não seguiu, aqueles pensamentos clássicos, né? Então, eu não consigo me planejar bem se eu não domino esse assunto. Então, eu digo que tem uma sequência, né? Por isso que eu falo sempre da história do passo a passo.
Então, eu tenho uma sequência de perguntas ali dentro da anamnese que vão me conduzir para levar o meu atleta até esse destino final, para que ele esteja convencido do que ele precisa fazer, que ele entenda a importância das alterações que a gente vai propor. E quando eu vou criar o meu planejamento, eu também tenho uma sequência, um passo a passo. Então, depois que eu coleto essas informações da anamnese, eu preciso entender como funciona o exercício, entender o objetivo e planejar essa estratégia. Então, quando eu falo em planejar a estratégia, eu preciso planejar quantas calorias eu vou ofertar, eu vou planejar quanto de carboidrato, quanto de proteína, como eu vou distribuir isso ao longo do dia. Vai ter pré-treino? Vai ter pós-treino? No horário que ele treina, ele encaixa uma refeição a mais ou eu vou usar a refeição anterior ou a posterior como pré ou pós-treino? E a partir daí, eu consigo estabelecer qual vai ser a minha estratégia. Vou fazer uma dieta normocalórica, uma dieta hipercalórica, hipo. Então, aqueles pensamentos clássicos que todo estudante de nutrição sabe do que é que eu tô falando. A diferença é que quando você entende o que funciona melhor para o esporte, você vai conseguir criar uma estratégia mais assertiva. Então, você vai conseguir planejar e calcular de uma forma mais assertiva. Eu até costumo dizer, isso é um diferencial, viu, pessoal, muito grande para os profissionais. Como eu trabalho muito com atleta, praticante, é um público que naturalmente ele segue o planejamento, ele leva mais a sério, a grande maioria, né? Então, tem pacientes, os mais disciplinadinhos, que eu brinco que parece um vuduzinho. Bom, agora eu vou fazer uma dieta hipocalórica, eu tenho a expectativa de perder X quilos nesse período. Quando a atleta volta, foi isso que aconteceu. Bom, agora eu vou fazer essa estratégia aqui e eu quero dar uma estagnada no peso, mas quero que a composição corporal ela venha mudando. O paciente volta, é isso que acontece. E eu costumo deixar bem alinhado com eles, porque imagina, o paciente está com uma expectativa grande de remodelar, de mudar a composição corporal. E às vezes é intuitivo que eles fiquem nesse feeling do peso, ou porque ele veio no processo de emagrecimento, ou porque por crenças, né, passado, ele tem essa expectativa do peso. E se ele não sabe que o que vai acontecer é esse peso agora ficar estagnado, porque a estratégia é diferente, ele vai ficar angustiado, aquilo vai dar pra ele uma incerteza se tá dando certo ou não. Então, eu sempre faço esse alinhamento de expectativa inicial na consulta, do que o paciente quer, do que ele busca, do objetivo dele, e decido que caminho a gente vai trilhar. E esse final, do que precisa ser feito e o que é planejado para acontecer. Então, quanto mais expert vocês forem, vocês vão conseguir fazer isso na consulta. Enquanto você conversa ali com o paciente, você calcula rapidinho essa necessidade, você dá uma olhada ali no que ele consome, você já tem uma noção de se aquilo tá próximo ou não do que você quer. E aí você já vai dizendo, olha, eu preciso ser como mais. Preciso que aqui você coma mais. Tá me parecendo que eu tenho uma ingestão baixa. Tá me parecendo que eu tô com ingestão baixa de carboidrato. Eu preciso aumentar aqui, enfim. Então, é rápido, né? Você consegue calcular ali rapidinho, exceto se for um atleta com volume de treino muito grande. A gente vai já falar desse gasto no treino. E aí, pode ter uma demanda maior e talvez vocês não consigam ali de imediato. Mas é perfeitamente possível. Normalmente, quando eu tô conversando, pedindo a prescrição do treinamento, eu já vou fazendo ali o cálculo rapidinho. E aí, quando a gente for conversar sobre a parte da alimentação já pro final da consulta, eu já tô ali na cabeça com essa noção. E aí, a gente consegue tanto ter um direcionamento da conversa na consulta, mas o principal é o planejamento estratégico. Então, gente, entendam que esse planejamento, né? Eu costumo dizer que eu faço sempre um rascunho, um esqueletozinho inicial. Ele é o ouro do resultado. Entendam como resultado que o paciente quer alcançar. Emagrecer, hipertrofiar, enfim, né? As duas coisas, melhorar a performance, melhorar saúde, enfim, vários queixas, né? Vários desses aspectos. Então, o ouro, ele vem desse raciocínio. E esse raciocínio, ele começa aí com calculando a estrutura do gasto energético. Então, se eu não souber, a minha prescrição, ela não vai ser tão assertiva. E aí, pode ser que eu não consiga atingir o resultado esperado, eu posso limitar o resultado do meu paciente, ele pode não performar como queria, porque eu fiz a estrutura de cálculo errada, né? Então,
dentro desse passo a passo, é extremamente importante que você domine e que você sinta segurança para fazer esse cálculo. E para isso eu preciso também, né, se a gente está fazendo uma estimativa que usa a composição corporal, eu preciso da avaliação de composição corporal anterior, que eu já falei bastante para vocês. E aí, depois que eu estimo o basal, né, o que o corpo dele precisa para funcionar, eu venho somar o de treino. Então, quanto esse indivíduo gasta, que também são estimativas. E aí, eu já chamo a atenção, que é errado utilizar relógio, utilizar o próprio aparelho, né? Então, às vezes, o paciente ele vem com essa expectativa, mas eu gasto X no treino e gasto muito, aquilo é sempre superestimado. Então, ou às vezes porque não tá com as informações corretas, mas normalmente o relógio ele é superestimado. E mais, quanto mais um indivíduo treina, mais ele se adapta àquele treinamento, mais ele faz com perfeição e gastando menos. Então, gente, não dá pra se basear por relógio, não dá. Isso é uma coisa que eu chamo super atenção e que a gente precisa deixar muito claro pro paciente, que ele fica ali com uma mentalidade de estar gastando bem mais. Isso, às vezes, principalmente para o paciente que ainda não entendeu o processo, como funciona a nutrição, ele acha que se ele gastou XX, ele vai comer XX a mais e que vai ficar tudo certo. E essa conta, ela não fecha, né? E aí, muitas vezes, é isso que tá limitando ele ali no processo de emagrecimento. É o velho comer para treinar para comer, né? Ele treina para ele ter aquelas calorias ali, para ele poder comer mais. Aquela mentalidade do treinar para comer, quando na verdade a gente precisa construir a mentalidade dele, que ele precisa comer ajustado para treinar melhor, né? Então, inverter esse raciocínio. E é super comum, né? Principalmente com quem tá começando a se exercitar, quem começa a se exercitar com a mentalidade de emagrecimento. Eu lembro demais da minha infância que eu caminhava com o papai, adolescência já. E aí o objetivo dele era a meta final, chegar no lugar X, porque tinha a sorveteria lá. Então ele dizia: o que eu gastei, vai ser o meu sorvete, como se fosse uma recompensa, né? Como se o exercício desse essa recompensa, que é ele comer o que quiser. E na verdade a conta não fecha, né? Não é bem assim, isso nunca vai encaixar. No caso dele, era um alimento que não tinha nada a ver com rendimento de exercício, então não fazia ali o menor sentido. Mas é um pensamento extremamente comum que você vai ouvir ali dos pacientes. Então, mais uma vez, reforçando, não se baseiem por relógio. A gente precisa se basear pelo tempo de treinamento, pela intensidade de treinamento. Então, a gente vai multiplicar tempo pelo peso, e aí, quando eu faço o cálculo da energia gasta durante o exercício, eu não utilizo mais a composição corporal, eu utilizo o peso do indivíduo, certo? Diferente de quando eu faço a estimativa do basal, que a gente vai usar a composição corporal. E essa intensidade, e dependendo do que tipo de exercício for, o que é que acontece? A gente tem um númerozinho que é o MET. Esse MET, ele é diferente para cada exercício. Ele é um valor, são estimativas, né, com que a gente tem baseado no consumo de oxigênio de acordo com cada modalidade. Então, a gente tem uma tabela com todas essas informações que ela é validada, que nós utilizamos no meio científico e que é o que todo profissional ele vai trabalhar, né? Exceto quem trabalha só no altíssimo rendimento, ele vai fazer a calorimetria durante o exercício também, tá? Ele vai avaliar esse perfil com o atleta treinando, porque no altíssimo rendimento as coisas mudam um pouquinho. E aí, às vezes, a conta não fecha mesmo, porque é um atleta muito adaptado, muito. Bom, e aí a gente vai utilizar esse valorzinho que a gente vai procurar nas tabelas, vai fazer essa multiplicação. Preciso entender que eu preciso considerar o tempo em horas, que eu preciso conversar muito com o meu paciente para entender qual é a intensidade que aquilo está sendo realizada, para não subestimar ou não superestimar. Entender que os treinos, eles têm características diferentes. Então, por exemplo, num treino de corrida,
É um atleta, é um corredor. Faz corrida de rua, pratica corrida de rua. Mas quando o treino é de tiro, ele tem uma intensidade de quando é um treino só de rodagem, que tem uma intensidade diferente de quando é um treinamento de um longão, de sábado. Então, eu parto dessa característica e vou utilizar valores para calcular de matches diferentes. Então, a gente pega esse valorzinho, que é uma tabela referência, e faz a multiplicação. Então, por exemplo, tá? Se eu tô falando de uma mulher, eu vou já fazer meu bom treino. E o meu treino, eu sou mulher e é um treino de musculação com intensidade moderada. Então, se é um treino de mulher com intensidade leve, a gente utilizaria aí o valor para multiplicação de 3,5. Com intensidade moderada, a gente considera 4. Se essa praticante de atividade física, ela já tá com atividade aí intensa, ela faz um treino de musculação com as cargas muito altas, é um atleta com uma composição corporal, com muita massa magra, que você entende que é um treino realmente intenso. Quando você pergunta as cargas para ela, realmente as cargas bem elevadas, eu posso pensar num match de 4,5. Para homem, a gente já parte de 4, 4,5 e 5. Se eu falo de crossfit, a gente raciocina aí de 6 a 8. Então, essa variação, ela depende de quem tá treinando, de que intensidade tá treinando. E a gente vai multiplicar pelo tempo e nós vamos multiplicar pelo peso. Então, uma pessoa de 100 quilos, ela gasta diferente de uma pessoa que pesa 40 quilos mesmo, fazendo a mesma modalidade. Então, é por isso que a gente consegue ter um pouco mais de precisão com esse gasto quando a gente calcula da maneira correta, tá? E aí, o que é que acontece com um atleta de altíssimo rendimento que eu comentei que parecia que não funcionava tão bem? Ele começa a executar aquilo cada vez melhor, gastando cada vez menos, que é o que eu tava falando pra vocês. Então, quando eu faço essa estimativa, a gente tem ali uma caloria exorbitante e que ela não é mais real. Ele já gasta bem menos para executar aquilo. E aí, se eu coloco parto daquele valor, muitas vezes eu tô superestimando. Isso aconteceu muito comigo na prática, com atletas de altíssimo rendimento. Então, eu fazia estimativas de 4, 5 mil calorias, o atleta precisando perder peso. E aí vinha o treinador e dizia, como ela não emagrece? Nesse treino de hoje ela gastou 1.500 calorias, como pode? Enfim, e a atleta bem adaptada não é assim, né? Então, quando a gente fez calorimetria durante o exercício, o gasto dela era minúsculo. Minúsculo, porque, imagina, é um atleta que faz aquilo há 20 anos, que treina em alto rendimento, altíssimo rendimento, já há pelo menos uns 8, 10 anos. Em altíssimo rendimento, né? Que a gente, quando tá falando de altíssimo rendimento, tem uma característica extremamente diferente. Então, aí ela já gasta menos. Então, se eu calculo ali, né, dentro do padrão, eu vou superestimar. Então, realmente, é um contexto de que é muito interessante fazer a calorimetria ou ir tateando. Se eu não tiver acesso, eu preciso ir tateando. E aí, o que é o tatear? É fornecer, monitorar e semana a semana ajustando ali até com que você vai encontrando um cenário que a atleta renda bem e que a gente consiga o resultado relacionado a peso, né? Muitas vezes eu precisei fazer isso. Eu já acompanhei a atleta semanal porque encontrei essa dificuldade de não fazer sentido e eu não tinha acesso à calorimetria durante o exercício. Eu tinha a calorimetria de repouso. Mas treinando, não. E essa atleta só conseguiu isso bastante tempo depois. Porque ela fez especificamente lá no Comitê Olímpico. E aí ela foi pra lá. Existem simulações do que você pode fazer. Então vai ter atleta que ele vai ter acesso a colocar a máscara e ir pra quadra jogar. E aí você tem ali uma realidade excelente do treino. E entendendo que num jogo, por exemplo, essa intensidade ela vai ser bem maior. E tem atleta que não, que às vezes ele tem acesso àquilo só dentro do laboratório, e aí dentro daquelas condições eu preciso simular atividades que sejam parecidas com o treinamento, e aí a gente tem uma equipe toda preparada para isso, para fazer essa simulação. Isso não compete só ao Nutri, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, quando a gente tá falando aí, em especial no altíssimo rendimento, e é que quando realmente, gente, de verdade, a gente vai precisar
desses exames. Não são exames acessíveis, não são baratos, a gente não tem em qualquer lugar. Mas não é uma realidade que todo mundo precise, não mesmo. A gente consegue tranquilamente trabalhar com as estimativas. E eu digo pra vocês isso porque é a minha realidade de trabalho. Mas eu também preciso de bom senso nesse acompanhamento. E bom senso se o atleta tá seguindo, né? Porque uma coisa é a gente prescrever e gerar aquela expectativa, outra coisa é ele conseguir executar. E aí ele conseguir executar vai dar motivação, mas também vale da qualidade do que você prescreveu, se realmente é acessível para aquele paciente. Eu sempre costumo dizer que é um público que gosta de seguir, que ele gosta, tem atleta que pede, Andressa, coloca as gramas, eu gosto de pesar. Porque eu me sinto mais segura, eu sou meio perdido na cozinha. Então, se aquilo não gerar para ele uma sensação de sufocamento, de controle grande, porque eu também estou preocupada com o outro lado da moeda, né? Eu me preocupo, eu entendo que comer mal é ruim, mas eu entendo que super controlar isso talvez não seja tão bom, né? Pode, enfim, gerar uma angústia, um transtorno, isso evoluir para um cenário que não é legal. Mas tem atleta que diz, nossa, não, eu prefiro, porque eu consigo me organizar direito, e eu já faço isso tudo de uma vez pra semana e tal. Então, se pra ele é leve, faz parte ali da rotina organizacional, show de bola. É quando a gente realmente tem certeza que a execução dele tá legal, né? Mas, enfim, é isso. Então, entendo. Se eu não consigo fazer essa estimativa legal, eu vou ficar perdido, eu vou ficar inseguro, eu não vou conseguir planejar bem. Quando eu for planejar, as contas não vão fechar. É engraçado que quando eu sempre faço um planejamento, né, ali estruturado e raciocinado, quando eu chego e digo eu quero X de carboidrato e X de proteína, que eu vou encaixar ali dentro daquelas calorias, cabe. Sempre cabe, né? Então, sempre a gente consegue, porque foi bem planejado, bem estruturado, e o que eu raciocinei do quanto eu quero de carboidrato faz sentido ali pro que ele gasta, né? Por isso que eu brinco, a conta fecha. E ela precisa fechar. Então, se eu começo com essa insegurança, então se você já começa perdido daí, é muito provável que você esteja planejando, ele não esteja fazendo sentido. Você pode comprometer o resultado do atleta. E não só isso, você vai se sentir inseguro. E como que tu acompanha o paciente? O que é que tu faz na próxima consulta, né? Como é que tu constrói essa linha de raciocínio? Então, não vai, né? Não vai. Eu costumo atender muitos praticantes de atividade física que às vezes são acompanhados por outros profissionais, nutris, que eles amam, mas que não são profissionais, que são especializados, que não têm domínio do esporte. Então, ele começa a sentir que ele melhorou um pouquinho no início, porque melhorou a qualidade da alimentação. E é fato, isso vai melhorar para todo mundo, o corpo vai funcionar melhor. Mas tem uma hora que não vai, não progride. Então, eles começam a sentir isso, né? Como se não progredisse, como se estivesse ali limitado. Porque não tem planejamento estratégico, né? Então, para com que eu planeje essa estratégia, eu preciso entender a fisiologia do exercício, que é assunto da live de ontem, para com que eu consiga entender o substrato energético, a demanda energética que aquele exercício tem. E aí eu calculo quanto meu paciente precisa, calculo quanto ele gasta para com que eu vá fornecer ali, e eu vá fazendo essa construção. Então, jeito errado, usar relógio, eu preciso calcular, eu preciso compreender um pouco desse treino, para com que eu entenda essa intensidade. E aí eu consiga fazer esse planejamento legal. Então, são dois caminhos distintos, né? Se eu consigo fazer esse cálculo, esse planejamento bem, eu caminho para o caminho do acerto. E se não, eu já me perco ali e fico sem conseguir saber se o que eu forneci tá legal, sem conseguir saber qual raciocínio eu vou fazer para ajustar na próxima consulta, porque eu dei o quê? Eu forneci o quê? Né? Que estratégia ela foi aquela? Então, eu fico perdido sem saber que estratégia foi feita ali. Então, é extremamente comum. E o que eu acho que é extremamente relevante para vocês, pessoal, é entender que essa construção do passo a passo de atendimento, ela é dessa forma. Eu preciso entender um pouco da fisiologia para fazer essas estimativas, como eu estava falando. Entender que nutrientes, eles são essenciais ali para que eu consiga raciocinar. Criar a minha estratégia. Então, esse criar a estratégia, eu tô falando de quanto de calorias eu vou fornecer, que característica vai ter esse planejamento, se é uma dieta com mais carboidrato, menos carboidrato. Então, a gente tem as recomendações de carboidrato para o exercício, que são baseadas no tempo de treino e intensidade, né?
Mas dependendo do que eu queira como objetivo final para esse atleta, eu vou trabalhar com valores menores ou maiores. Dependendo da modalidade esportiva, se eu e do objetivo que eu quero, então, o atleta tá com um treino de característica com mais força. Eu quero gerar quero tentar otimizar a resposta de hipertrofia. Eu vou pensar no fracionamento proteico de 4 a 5 refeições proteicas. Não, se é um praticante de endurance e essa proteína ela vem só para recuperação muscular, opa, eu já vou pensar diferente. Então, isso vai te ajudar a estruturar tudo isso. Então, eu diria que a estrutura para com que eu raciocine durante o meu atendimento, para quem já é nutricionista, quem já está praticando, é essa. E para quem é estudante, tá aí querendo progredir o seu conhecimento na nutrição esportiva, crie essa linha de raciocínio. Eu vou entender um pouco sobre as modalidades, sobre a fisiologia do exercício, para entender sobre como os nutrientes funcionam durante o exercício. E lá no final eu souber prescrever. Eu preciso fazer uma boa composição corporal. Preciso treinar isso. Tem live sobre isso, tá? E aí eu começo a compreender melhor como funciona tudo isso. Faço essa estimativa de quanto ele gasta, para só então eu traçar aquilo como estratégia, tá? Então, depois que eu calculo aqui o meu basal, beleza, agora que estratégia eu vou fazer? Qual é o objetivo desse paciente? E aí eu faço esse planejamento. E por muito tempo na minha carreira, eu fazia um rascunhozinho. Às vezes, na consulta ainda faço. Quando eu vou conversando com o paciente, eu deixo esse rascunhozinho feito. Quanto ele gasta no basal, quanto ele gasta pro exercício. E aí, em seguida, entra a estratégia do que é que eu quero. Então, quando eu tenho ali as informações de onde ele quer chegar, que é o objetivo do paciente, o que ele tá fazendo, porque eu tenho essas informações que eu coletei na anamnese, como é o treino, eu consigo entender que caminho a seguir. Então, eu tenho o quanto ele precisa e o que ele tá fazendo. Eu já consigo identificar o erro, o provável erro de porque esse resultado não vem, né? E aí, eu consigo criar essa linha de raciocínio para definir o que é que eu vou fazer, né? Qual vai ser a minha conduta. Então, entendam que esse é o passo a passo ouro para com que a sua conduta, a sua escolha, ela seja efetiva. Ela seja uma conduta que dá resultado, né? Então, eu tô sempre falando muito isso e construindo esse raciocínio de passo a passo com vocês, com esse objetivo, de que no final o paciente tenha resultado. E o que é o resultado? É o que ele busca. Seja performance, seja emagrecimento, seja hipertrofia. Então, que ele, né, colocou ali como objetivo importante para ele é o resultado que a gente vai buscar. E eu só consigo o resultado, gente, quando eu tenho um planejamento eficiente. E para planejar, eu preciso ter conhecimento disso tudo, tá? Meu objetivo aqui é simplificar, é tornar a nutrição esportiva mais fácil. Quando você já entende raciocínio da maneira correta, mas eu preciso de conhecimento, tá? Eu não consigo dominar a nutrição esportiva se eu não entender o básico de fisiologia, se eu não entender o básico de como calcular. Então, esse é o diferencial do profissional. É isso que me coloca num patamar diferente dos outros nutricionistas. É isso que justifica o meu paciente pagar mais caro na consulta com um nutricionista especializado, porque ele é especializado, porque ele sabe que esse profissional ele entrega, porque ele conhece outras pessoas que são acompanhadas e que têm resultado e que gostam, né, da estratégia do planejamento, que é um planejamento real. Então, eu digo que essa combinação de tudo isso é o que gera o sucesso final do profissional, né? Eu sei que muitas vezes, quando a gente acabou de se formar ou quando a gente é estudante, a gente tá só pensando nesse sucesso e entende que sucesso é atender muito, é ter muito paciente, mas isso é uma construção. E essa construção, ela é uma consequência do seu conhecimento, tá? Eu gosto sempre de falar isso porque é muito real. Bom, hoje não tivemos perguntinhas. A gente teve aqui bastante gente. Para 6 da manhã tá ótimo, né? E tô muito feliz por estar nesse canal novo, nesse projeto novo e sendo abraçada por tantos profissionais e recebendo tanto feedback bom. Quantidade de inscritos da nossa aula de amanhã, ela tá incrível. A minha equipe ficou horrorizada com a quantidade de pessoas. Mas o que é que eu acredito, né? Eu atendo...
Eu ministro aula no Brasil inteiro, então eu sei que tem muito profissional que já conhece meu trabalho, que já foi meu aluno, que sabe da qualidade do que a gente vai entregar, sabe do comprometimento, e por isso que eu acredito que a gente foi tão abraçado e a gente tá com tanta inscrição. E realmente estou muito feliz, porque superou as minhas expectativas. E hoje elas já são enormes, tá? Então amanhã, na nossa aula pelo YouTube, às 8 da noite, eu espero vocês pra gente conversar muito sobre essa transformação na carreira de vocês, né? O que eu quero e tenho a oferecer pra vocês é isso, é uma transformação. É você realmente se sentir seguro, é você aprender e dominar. A palavra de fato, ela é dominar, para com que você consiga transformar a carreira e chegue, né? Alcance aí seus objetivos e os seus sonhos na sua carreira profissional. Tá, pessoal? Vou correr, 6h40. Já percebi que a minha casa tá aqui na maior tranquilidade, então eu tenho que acordar o pessoal para começar o dia. E para quem chegou agora, para quem tá entrando aqui, confiram o conteúdo do Desenrola, ele tá entregando muito, tanto nas lives quanto nos conteúdos escritos que vocês vão ver. Então já vai se embasando, já vai aquecendo aí pra gente dar esse salto, né, cada vez maior, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela audiência, por vocês estarem aqui, por acreditarem nesse projeto. E, mais uma vez, eu prometo entregar muito. Eu prometo que vai ser transformador, tá? Eu já sou um profissional com essa característica e quando eu idealizei o Desenrola, é isso. É ajudar os nutricionistas, é ajudar os meus colegas de profissão, esses profissionais, quem deseja estar ali, a ser um excelente profissional. Ai, Andressa, tu tá fazendo isso porque tu é muito boazinha? Porque eu amo, eu sempre entrei em sala e disse para os meus alunos que eu nunca tava ali por dinheiro, eu tava por amor mesmo, porque eu realmente amo ensinar. Quem já passou por mim sabe o quanto eu faço isso com brilho no olho e realizada, e porque a nossa profissão cresce. Então, quando a gente acaba com a mentalidade de querer o conhecimento para si, de guardar as coisas para si, você tá ali caminhando sozinho. E quando você caminha junto, você caminha mais longe. Então, quando todo mundo melhora, é a nutrição como um todo que cresce. Automaticamente as pessoas entendem que funcionam e elas começam a buscar cada vez mais a nutrição, tá? Então é isso. Bom dia a todos e eu espero vocês amanhã às 8 pelo YouTube, tá bom? Tchau, tchau.